Fala, nação Blog Sou Santista, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, bora para mais um pré-jogo. Hoje temos Água Santa e Santos, jogo que será hoje, dia 31 de janeiro, com a ficha técnica a seguir. O jogo que será às 9h35 da noite, no estádio 1º de Maio, estádio que é do São Bernardo, porque o estádio da Água Santa não está com as condições devidas do gramado, então foi barrado pela FPF, então o jogo será em São Bernardo. Transmissão da Record TV e Paulistão Play, válido pela 4ª rodada do Paulistão, lembrando que são 12, e o árbitro é Douglas Marques das Flores. Bom, pessoal, antes de tudo, vou começar falando sobre uma retrospectiva do nosso adversário, para a gente conhecer melhor como chega o Água Santa na temporada. Então, vamos lá. O Água Santa teve um 2023 como um dos anos mais importantes de sua história. O time começou o ano sem divisão e não era cotado como um dos favoritos do Campeonato Paulista, mas surpreendeu a todos e foi vice-campeão, conseguindo a classificação para a Copa do Brasil 2024 e para o Campeonato Brasileiro Série D 2024, ambos pela primeira vez em sua história. Após o Paulistão no ano passado, o Água Santa decidiu não participar de nenhuma outra competição pela falta de viabilidade econômica. Decidiu emprestar seus atletas e utilizar a economia para investir em seu estádio. Agora, na nova temporada, conseguiu manter sua base vice-campeã paulista, mas com um novo técnico, Bruno Pivetti, que estava no Náutico. No elenco, conseguiu reforçar o time e aprimorar o do ano passado. Das chegadas do time, chegaram o goleiro Matheus Cavicchioli, os laterais Alex Silva, Arthur e Juan, os zagueiros Roger Carvalho, Valber e Jonathan, o volante Léo Senna, os pontas Neilton Keké e Rafael Waller, e o atacante Jael. Dos destaques, nós temos o Matheus Cavicchioli, que foi titular do América Mineiro por parte da temporada, o Léo Senna, que estava no futebol italiano, Jonathan, emprestado pelo Santos, Neilton, conhecido da torcida e revelado pelo Santos, o Jael O Cruel, que foi jogador com passagens por vários clubes do futebol brasileiro, como Grêmio e Flamengo, e estava no Avaí. Bom, saíram do time o goleiro Lucas Bento, os laterais Patrick Bray e Reginaldo, o volante Ramon e o atacante Caio Dantas. Agora vamos falar dos resultados recentes de ambos os times. O Água Santa tem uma vitória, uma derrota e um empate que ocorreu em seu último jogo contra o Santo André, fora de casa por 0-0. Até agora marcou um gol e sofreu um gol em todo o campeonato. Seu último jogo foi um jogo morno de poucas emoções, com atuação ruim, tanto do Santo André quanto do Água Santa. Mesmo assim, o domínio do jogo, na maior parte, foi do time da casa, que ainda finalizou 17 vezes contra a meta do time de Diadema, 7 dessas do gol, mas não conseguiu balançar as redes. Já o Santos perdeu sua invencibilidade contra o Palmeiras fora de casa, após vencer os 2 primeiros jogos do campeonato. O jogo foi 2-1 para o time da capital, com o gol santista marcado por Otero. O Santos nesse jogo entrou com uma postura mais defensiva e poupou alguns atletas, muito em razão das péssimas condições de gramado e por ser gramado sintético que vinha deixando muitos jogadores lesionados. Ainda assim, conseguiu segurar um tempo inteiro e mais alguns minutos o time da casa. Mas o Palmeiras, que era superior no jogo inteiro, abriu o placar e ampliou logo em seguida. Alguns minutos depois, o Santos resolveu adotar a postura mais ofensiva e conseguiu jogar de igual para igual com os mandantes, diminuindo o placar e buscando até o empate, mas empacou na má definição da jogada de seu setor ofensivo. E também porque não deu tanto tempo, né? O Santos demorou muito para entrar no jogo e igualar o Palmeiras. Ao todo, o Santos marcou 5 gols e sofreu 3 no campeonato. Agora vamos analisar a tabela e os jogos do campeonato. Bom, pessoal, dos grupos aí vocês veem que o Santos é o primeiro colocado, tem 6 pontos, atrás dele Portuguesa com 3, Ituano também com 3 e o Santo André com 2. Então o Santos, dependendo das combinações de saldo, está com saldo positivo, mesmo se perder deve manter líder, mas é importante a vitória para poder se distanciar dos times. Já o Água Santa é o terceiro colocado, acima apenas de Ponte Preta e abaixo de Guarani e Palmeiras, e o Água Santa tem 4 pontos. Ele precisa vencer e tirar uma diferença de 2 de saldo do Palmeiras para poder se tornar o líder,
ou apenas empatar e o Guarani perder para ir para a zona de classificação. Do grupo do Santos, os times que vão jogar, a Portuguesa joga hoje contra a Ponte Preta em casa, o Ituano joga fora de casa contra o Novo Horizontino e o Santo André joga fora de casa contra o Botafogo. Bom, agora vamos falar dos prováveis times e de como joga o time do nosso adversário. O técnico Bruno Pivetti está tendo dificuldades para manter um time base devido a algumas lesões logo no início do campeonato. Porém, mesmo com as trocas de jogadores, ele sempre vem mantendo o mesmo esquema em todos os jogos, que, embora não divulgado, deve ser utilizado contra o Santos, o seguinte time. Então, o Bruno Pivetti joga sempre num 4-2-3-1, né? E o provável time do Água Santa é esse daqui. O goleiro Igor Vinhas, lateral direita o Gabriel Inocêncio, né? Conhecido da torcida santista. O zagueiro para a direita é o Valber, o zagueiro para a esquerda é o Jonathan e o lateral esquerdo é o Juan. Na volância temos Igor e Cristiano. Na direita, o ponta, meia direita, é o Bruno Xavier. O meio atacante é o Luan Dias, também do famoso bonde do Água Santa, né, que estava no time do Santos ano passado. O ponto esquerdo é o Keké. E o atacante, também fazendo parte do bonde do Água Santa, é o Bruno Mezenga. Bom, pessoal, o que eu posso falar desse time do Água Santa? É um time que joga em um 4-2-3-1, que varia para o 4-4-2. Fazem a saída de bola com linha de 4 e apoio de 2 volantes, tendo 2 pontas abertos, um meio atacante mais livre para circular e um centroavante mais pivô. No ataque, as variações ocorrem quando o Bruno Xavier, que na verdade é um meia ponta, ele fica mais na base da jogada armando, é um meia ponta canhoto, e enquanto o ponto esquerda Keké, ele se adianta mais à frente para puxar os contra-ataques e também jogar no 1 contra 1 contra o lateral adversário. O meia Luan Dias joga com mais liberdade, mas costuma cair para a direita, muitas vezes trocando com o Bruno Xavier. O Bruno Mezenga é um atacante mais pivô, como vocês lembram aqui no Santos, né? Ele é mais físico e é muito perigoso na bola aérea. Eu peço que vocês prestem atenção que, por mais que nós vimos esses 3 jogadores, o Inocêncio, o Luan Dias e o Mezenga aqui, e não desempenharam bem, num time com menos pressão como a Água Santa, é capaz deles ficarem meio irreconhecíveis com os que estavam aqui. Não estou dizendo que, nossa, são ótimos jogadores, são bons jogadores, mas com certeza devem desempenhar melhor do que eles desempenhavam aqui no Santos. Uma curiosidade é que durante as trocas, nos jogadores mais abertos, os laterais e os pontas, o Água Santa possui jogadores que podem jogar nos 2 lados, como o Gabriel Inocêncio e o Bruno Xavier. Então, o técnico durante o jogo pode acabar invertendo eles de lado para bagunçar a defesa do Santos. Os desfalques do Água Santa para esse jogo tem o goleiro Matheus Cavicchioli, o Neilton, o Roger Carvalho e o Joilson. O Jonathan, para quem não sabe, ele é a terceira opção de zaga. O Roger é a primeira opção, machucou, depois entrou o Joilson e machucou também. Agora vamos falar do time do Santos. O Santos, curiosamente, divulgou sua escalação para o jogo por meio de uma nota oficial. O técnico Fábio Carilli promoveu algumas alterações em relação ao time que era o titular, né? Por causa de lesão, desgastes e opção técnica. Saíram Giuliano, Aderlan e Pedrinho para a entrada de Casares, Otero e Rainer. Bom, então o provável time do Santos é esse daqui, né? Jogando num 4-3-3, como vocês podem ver aqui. O técnico Fábio Carilli. E o time é o goleiro João Paulo, o lateral direito é o Rainer, na zaga Gil e Joaquim, lateral esquerda volta o Felipe Jonathan, na volância o João Schmidt. O Pituca deve se adiantar mais para encaixar no time do Água Santa, então é o 4-3-3, né, do lado do Casares, embora o Casares deva ficar mais adiantado. Na direita, o Otero, na esquerda, o Guilherme, e o atacante volta ao Júlio Furt. Bom, pessoal, esse time do Santos, o que eu posso comentar? Deve jogar, como eu falei, num 4-3-3 com algumas variações, e a entrada de Otero na de Pedrinho, por exemplo, tira um jogador mais de profundidade, que é o Pedrinho, e ficava mais aberto, e coloca um jogador que que é mais cadenciador, deve ficar mais para o meio, assim. E com ele mais no meio, deve abrir espaço no corredor direito para o Rainer,
que é um lateral mais ofensivo, e isso deve favorecer a entrada dele, já que o Aderlan é um pouco mais defensivo. O Casares ainda não demonstrou que pode substituir o Juliano à altura, mas com o encaixe do jogo e o Pituca subindo mais, pode dar o apoio que ele precisa para armar esse time do Santos. De resto, os jogadores que já estavam mantêm o time na mesma estrutura, que deve ter espaço para construir pacientemente e ficar com a bola contra o time do Água Santa. Bom, de desfalques do Santos, nós temos o Jorge, o Zabala, o Alisson, o Sandri, o Jair, o Alex lesionados. O Zanocelo e o Basso estavam ali, mas como eu falei no último jogo, eles já foram emprestados, então eles não estão mais no time do Santos por hora. E o Morelos, ele já se recuperou, mas ele não conseguiu ser inscrito a tempo, então vai ficar só para o próximo jogo. Bom, pessoal, essa é a minha análise do jogo. Eu acredito que o Santos é bem favorito, né? Claro, com grande chance de vitória, ainda mais com a Água Santa, mais desfalcado e que mesmo mandante não joga em seu estádio. O Santos deve reter a posse do jogo e vem demonstrando ser um time que sabe o que fazer com ela. Enquanto o time de Diadema deve se manter mais na defesa e esperar por um erro do Alvinegro. A calma para construir jogadas deve ser determinante para o sucesso do Peixão. Mas os contra-ataques do adversário não devem ser subestimados, principalmente pelos jogadores de lado que têm mais velocidade e podem surpreender. Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo. Se você gostou, você curte, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante para a gente. Se torne membro por R$2 e você participa de um grupo com outros membros. Bom, pessoal, eu vejo vocês no próximo pré-jogo. Tchau, tchau.